Então eu já começo perguntando assim para você: quanto tempo faz que você não se confessa? Você tem o hábito de se confessar? O mandamento da igreja diz que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano. A igreja, ela não está dizendo que é só uma vez. Ela está dizendo pelo menos. Porque nós não podemos passar um ano sem a confissão. É um perigo nós passarmos um ano sem se confessar. A igreja diz: olha, cristãos, olha, católicos preguiçosos, vocês não entenderam o valor da confissão e vocês ficam enrolando e vocês nunca confessam. Olha, pelo menos uma vez vocês se confessem, viu? Por quê? Quem não se confessa não vai se salvar. E eu estou dando esse tempinho para você pensar. Quem não se confessa vai para o inferno um dia. Essa é a verdade. Você aceite ou não. Se você não aceitar, é problema seu não aceitar. Mas que quem não se confessa não entra no céu, não entra. Porque o homem não vai a Deus sem pedir perdão. Imagine essa mulher aqui que era declarada pecadora perante a sociedade ali de Jerusalém. Saber o pecado dela que não foi identificado, né? Geralmente já relacionam pecado de prostituição. Pode ser que tenha sido esse, mas pode ser que tenha sido outro. Mas que ela era conhecida como pecadora, ela era. Mas naquele dia a vida daquela mulher mudou totalmente. Porque ela era rejeitada pela sociedade porque era pecadora. E diante dela estava agora o Criador daquela sociedade. Deus estava ali. Quando ela se dirige em direção a Jesus, porque aí ela reconhece que aquele homem não era simplesmente um profeta, como o fariseu aqui disse, né? Se esse profeta soubesse quem é essa mulher, ele não iria ficar conversando com ela. Ele não disse assim: olha, se ele é Deus. Ele disse: é um profeta. Então ele não reconhecia Jesus como Deus. E aquela mulher vai e ali ela se derrama nos pecados dela diante de Deus. Aí Jesus falou uma frase que nós não podemos passar por essa vida sem ouvir: teus pecados estão perdoados. Ai de nós, principalmente católicos, que vai passar essa vida aqui na terra, vai nascer, vai crescer, vai se casar, ou sabe lá o que ele vai ser, e depois ele vai morrer. E ele vai passar essa vida toda, que pode ser de 10, 15, 20 anos, 50 anos, e ele nunca ouviu pela boca do sacerdote dizer: teus pecados estão perdoados. Ai de você que esteja nessa condição, não irá se salvar. Essa é a grande verdade. Infelizmente, ali pelo século XVI, Martim Lutero, que era um padre, e ele atendia a confissão das pessoas, ele discordando, mas quem é ele para discordar? Ele achou melhor dizer para as pessoas que não precisava confessar pecado com um homem, que era melhor confessar com Deus. Ele, padre, quando ele se revolta contra a igreja, não aceitando as coisas da igreja, ele faz isso. Então ele abandona a igreja e proíbe as pessoas de se confessar com o sacerdote, porque ele também perdeu o sacerdócio, parou de exercer o seu ministério sacerdotal. E me desculpe eu usar essa expressão, e os burros daquele tempo, que eram católicos, abandonaram a igreja, foram com Martim Lutero e ficaram com isso. É por isso que nós ouvimos hoje, né, os nossos irmãos, que nós dizemos que são separados, dizerem que nós não devemos nos confessar com um homem, porque nós devemos só se confessar com Deus. Isso foi Lutero que falou para aquele povo, e isso continua até hoje.
Principalmente aqui no Brasil, que está fervendo de igrejas, que eu nem digo que são igrejas, né? Que são seitas. Em cada esquina tem uma. E vivem perturbando a nós católicos, dizendo que não é para nós confessarmos os nossos pecados. Me desculpe, e os católicos burros, que não estudam a doutrina da igreja, vão na onda deles e estão nessa história. Estão na igreja, mas não confessam os pecados. Não procuram o sacerdote. Mas por que nós devemos buscar o sacerdote? A explicação está no Evangelho de São João, no capítulo 20. O versículo é 23. Naquela tarde do primeiro dia da semana, depois da ressurreição de Jesus, ele entra lá no cenáculo. Os apóstolos estavam todos com medo. Aí Jesus entra, diz para eles: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Ele diz: recebei o Espírito Santo. Aí depois ele vem, olha bem, Jesus está falando com os apóstolos, que agora ele vai ainda ficar alguns dias e ele vai voltar para o céu. Então agora ele vai dar a missão. Jesus não deu a missão para os apóstolos somente de pregar o Evangelho. Ele deu também aos apóstolos a missão de perdoar os pecados em nome dele. Aí, mas não é conivente da nossa parte? Nós queremos só ouvir a pregação e não queremos nos submeter diante de um homem que Jesus deu essa missão para confessar, porque é vergonhoso. É vergonhoso nós fazermos as nossas porcarias dentro dos nossos quartos, dentro dos nossos motéis, e sabe lá onde, roubando e fazendo um monte de coisa, e simplesmente eu entrar no meu quarto e dizer que eu estou pedindo perdão a Deus. Jesus não falou para entrar no quarto para pedir perdão. Ele disse para entrar no quarto para rezar. Para pedir perdão tem que ir ao encontro dos seus ministros. Aí ele disse, agora eu vou completar o que ele falou: aqueles a quem vocês, apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados os pecados. Ele não disse, mande para mim. Ele está dizendo, olha, vocês a partir de agora, são vocês que vão ouvir e vão dar, e vão conceder o perdão no meu nome, mas são vocês. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retido. Ou seja, aqueles que vocês disserem assim, olha, você não se arrependeu e não está em condição, como você veio se confessar, mas você não está arrependido do seu pecado, não tem como você receber o perdão. Não será perdoado. Será que você está com a influência dos nossos irmãos evangélicos, que infelizmente pegaram de Lutero, o revoltado, que era um sacerdote, se confessava e parou de se confessar, e lançou essa praga, porque isso é uma praga. Ele lançou essa praga para que as pessoas não pedissem perdão a Deus através dos seus ministros. E tem muita gente por causa disso indo para o inferno. Eu vou repetir, tem muita gente indo para o inferno, porque não está buscando o sacerdote para confessar-se. Eu, como não sou tão santo, porque eu queria ser santo, ou seja, eu queria não pecar, mas infelizmente essa erva daninha está dentro de mim, essa fraqueza humana. Ontem eu fui lá em Aparecida, de 15 em 15 dias eu fiz esse propósito, de 15 em 15 dias eu vou lá pedir a Deus perdão. De 15 em 15 dias eu vou dizer, olha Jesus, eu queria ser melhor, mas não estou sendo. Aí eu fui com uma pessoa da comunidade, enquanto nós aguardávamos ali para confessar, aí a pessoa que estava do meu lado, ela já pegou a cadernetinha dela, dessa pessoa, e começou a escrever. É assim que a gente faz quando vai confessar. Porque tem pessoas que dizem que esquece, né? A única forma de você não esquecer é anotar, anota. Fica lá, esqueci. Ou se você não tem boa memória, se você tem boa memória, não precisa anotar não, mas se você não tem boa memória, anote. Aí é interessante, né? Aí eu entro, porque eu também fui me confessar. Aí o pessoal me conhece, me vê,
Ah, padre, o senhor veio aqui para atender confissão? Eu disse, não, eu vim aqui me confessar. A pessoa fica assim surpreendida, como se padre não confessasse. Nós temos essa vergonha também. Essa mesma vergonha que você tem, eu tenho e outros têm também. Não dá para eu fazer assim, olha, eu te perdoo em nome do Pai e do Filho. Eu mesmo, eu tenho que ir atrás de um outro padre, e é vergonhoso eu chegar diante de um outro padre, padre como eu, homem como eu, e ali eu tenho que falar as minhas porcarias, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu não me salvarei. Quanto tempo faz que você não confessa? Tem gente que trabalha na igreja, né? Trabalha na igreja. Nossa, é aquela fidelidade no trabalho, faz tudo. E está pensando que vai se salvar só porque está trabalhando na igreja. Tem muita gente trabalhando na igreja que já foi e está no inferno, porque não se confessou. Você já viu aquele sacristão que ele trabalha lá, está lá na igreja, né? Deixa tudo arrumadinho, né? Coloca as velas no altar, a toalha do altar limpa, tudo bonitinho no seu lugar. Chega no final do mês, ganha o seu salário e nunca confessa o pecado. Vive na casa de Deus, trabalhando na casa de Deus e não se confessa. Que terrível! E pensando que vai se salvar porque trabalha na casa de Deus. Passar a vida sem ouvir o sacerdote, porque aí você chega lá, aí você se ajoelha diante do padre. Se você não pode se ajoelhar, então pode ficar sentado, mas o certo é se ajoelhar. E a primeira coisa que você vai dizer assim: padre, dá-me sua bênção porque eu pequei. Aí o sacerdote vai te olhar e vai dizer uma palavra assim: que o Senhor esteja nos teus lábios e no teu coração, para que diante de mim agora, diante de Deus, você possa receber o perdão dos seus pecados. Aí o padre pergunta: quantos anos faz que você não se confessa? Ou faz quanto tempo que você fez a última confissão? Ele não está bisbilhotando a vida não, ele está procurando saber se o conteúdo de confissão que você vai ter está correspondendo ao tempo que você ficou sem se confessar. Porque às vezes tem gente que diz assim: olha, padre, tem 30 anos que eu não confesso. Aí o padre diz: fale seus pecados, minha filha. Ah, eu briguei com meu pai. Só? 30 anos você só fez isso? Não fez um bom exame de consciência, porque é impossível uma pessoa com 30 anos só brigou com o pai dela durante 30 anos. Por isso que o padre faz a pergunta. Depois diz: pode falar os seus pecados, meu filho. Aí a pessoa fala. O padre ouve. Depois o padre vai falar aquela palavra, me desculpe eu usar a palavra mágica, mas é só para você entender, que é a palavra de efeito. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de vosso Filho, enviar-te o Espírito Santo para remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pronto. A partir desse momento, aquela carga de pecado que você trouxe, acabou-se, encerrou-se nesse momento. Como eu já disse aqui, tem muita gente que diz assim: ai, que alívio, agora eu estou em paz. Realmente, está em paz. Aí o padre agora vai dar a penitência para você, você deve cumprir a penitência. Uma das coisas que o padre também deve perguntar é: da última vez que você confessou, você cumpriu a penitência? Porque tem gente que não cumpre a penitência não. Se você se confessa e não cumpre a penitência, essa dívida da penitência você vai pagar no purgatório. Você foi perdoado dos pecados, mas no purgatório você vai pagar o resto. Porque não cumpriu a penitência, porque todo pecado cometido ele tem consequências. E as consequências precisa pagar. Por exemplo, se você diz que você roubou, o sacerdote deve dizer assim: então pegue o dinheiro que você roubou e devolva para o dono. Se você não devolver para o dono, vai ficar com a dívida. Vai para o purgatório. Se o padre diz: reze 3 Ave Marias, você rezou 2, está frito. É 3, não são 2. Então, olha, veja se você não aconteceu isso com você, né?
de você não ter pago alguma penitência que o sacerdote deu? Quanto tempo faz que você não recebe o perdão de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve essa palavra? E você está pensando que vai se salvar só porque trabalha na igreja? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pegue o catecismo da igreja depois para meditar no dia de hoje. Os parágrafos 1420 a 1532. E medite. Aqui, já acabou até o tempo da homilia, não dá para eu falar tudo, né? Porque tem muitos detalhes, eu estou falando só o essencial. E o essencial é qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus e recebeu o sacramento? Eu fui ontem. E você? Eu não estou falando que eu fui ontem para ficar me achando e mostrando que eu sou melhor do que você, não. Porque é uma vergonha eu estar aqui no púlpito dizendo para vocês que eu me confessei ontem. Porque eu, como padre, deveria ser uma pessoa que nunca deveria se confessar. É vergonhoso estar dizendo aqui. Então não pense que eu estou falando aqui para me exibir, que eu me confessei. Não, é vergonha eu ter que falar para vocês que ontem, e de 15 em 15 dias eu me confesso. Se você acha que você não deve pedir perdão recebendo o sacramento da confissão, continue nessa vidinha. Agora eu não quero ver você diante do trono de Deus e Deus dizendo para você: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, por você não ter se confessado.